Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal, trazendo notícias sobre o mercado de fundos imobiliários, trazendo notícias sobre o RBRR11, que é um fundo conhecido como um fundo high grade, conhecido como um fundo muito bom, que acabou de soltar o seu relatório gerencial. Nós vamos trazer as principais informações do relatório gerencial desse excelente fundo. Mas antes de nós passarmos para o conteúdo, peço para você que não segue o nosso canal, para seguir o nosso canal, comentar, curtir, como também fazer sugestões de conteúdo. Então, principal informação do relatório gerencial, os 38 CRIs foram mantidos, ou seja, não houve modificações na carteira. O fundo continua com excelente patrimônio de 1,4 bilhões. Vale lembrar que esse fundo ele tem mais de 10 anos, ele é um fundo super seguro. A duração média desses CRIs são de 4 anos, ou seja, você tem um bom tempo aí para frente com relação a esses CRIs. A carteira, do ponto de vista de retorno de CDI, é CDI mais de 2,6, que está muito bom no cenário que nós nos encontramos hoje. A carteira de IPCA é de 7,8, também muito bom, porque está acima do que o Tesouro Selic paga, mas também não está tão alto, ou seja, que significa que são bons credores aí, né? Ou seja, significa que quem acabou emitindo essas dívidas, ou seja, que foi buscar dinheiro no mercado, são bons pagadores. Do ponto de vista de CDI, ele só tem somente 9%, ou seja, ele se beneficia com o cenário de subida de inflação. Do ponto de vista de inflação, aí 91% da carteira é relacionado à inflação. Se nós olharmos aqui os resultados, nós vamos perceber que de janeiro para março subiu bastante o valor, né, para casa de 16,2 milhões, e agora no mês de março acabou caindo aí para 13,5. Mas mesmo caindo para 13,5, você teve algumas mexidas interessantes aqui na carteira, principalmente a nível de liquidez, né? O que fez o fundo imobiliário acabar de tendo aí mais rendimento para distribuir para o seu cotista, que foi aproximadamente 562.161, o que fez com que ele conseguisse igualar ou até mesmo pagar mais do que o dividendo no mês anterior, quando ele teve ali um excelente retorno, tanto de juro como também de correções, né? Ou seja, excelente valor, ou seja, o fundo vem performando muito bem. Se nós olharmos do ponto de vista de carteira, né, de rentabilidade, quando comparado ao CDI, né, no atual momento é como se tivesse um CDI mais 2,8%, ou seja, muito bom. O dividendo ele vinha ali bem menor no mês de dezembro, mas pelo terceiro mês consecutivo o fundo consegue aumentar o dividendo. Em janeiro foi 80 centavos, fevereiro 84 e agora em março foi 85, ou seja, com expectativa de inflação subindo, o fundo ele tende a se beneficiar muito bem. Você que comprou ou possui cotas dele, principalmente no atual momento, ele está sendo cotado na casa ali de R$ 94,00, R$ 94,25, você está levando a carteira inteira de IPCA mais 7,75, que é muito bom. Se a cotação vier a cair, melhor ainda, porque aí você vai ter uma rentabilidade na carteira de CRI muito maior. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse fundo RBRR11, que ele tem mais de 10 anos, super seguro, é o grau de risco. O grau de risco dos CRIs do RBR11 é um dos menores do mercado, ou seja, 92% das operações tem um ratio na faixa de A, ou seja, muito seguro. A mais, A menos e A, ou seja, um dos melhores graus de risco do mercado, e isso, claro, se deve à experiência que o RBR tem, porque ele é um fundo de papel muito antigo, muito sólido, e evidentemente ele sabe escolher os melhores papéis na hora de comprar.
Aqui nós temos a carteira de CRI, a imagem não ficou muito boa, mas se você quiser ver cada um dos CRI que fazem parte da carteira, é interessante você que é cotista do RBR11 baixar o relatório gerencial e conferir quais são os graus de risco, os indexadores, qual é a taxa de aquisição e qual o mercado está disposto a pagar, que é o que nós podemos observar. O CRI da Leroy 2 tem um rating 2A, indexado ao IPCA, né? Teve uma taxa de aquisição quando foi comprado foi de 7,25 e o mercado hoje está pagando 7,88, ou seja, é uma carteira que está lucrando porque o mercado está aceitando pagar muito mais do que quando ele adquiriu. Um outro exemplo é o CRI Cabreúva, né? Tem uma taxa de risco AA. Quando o RBR fez a aquisição, sabe qual foi? IPCA mais 4,75. O mercado está aceitando a pagar por este mesmo CRI 7,84. Ou seja, foi uma carteira que se rentabilizou muito nos últimos anos, ou seja, tem performado muito bem. Do ponto de vista de fundos imobiliários, ele tem um RPRI 11, ele tem o MCCI 11, que é um outro fundo de papel. Ele tem o Game 11, que é um fundo principalmente que geralmente outros fundos imobiliários investem. Tem o Valor CRI Infra, tem o NCRI 11 e tem o FLCR 11, né, que também é de recebíveis, ou seja, ele acaba investindo em outros fundos com a finalidade de aumentar ainda mais o retorno. O mercado, olhando para esse cenário, evidentemente, nós tivemos uma subida principalmente no início do mês, e o fundo cresceu, andou meio de lado, deu uma subida, caiu e vem subindo de novo. Ou seja, isso acontece por quê? Porque ele está começando a se aproximar da sua cotação máxima, que é R$ 94,89, né, que é o valor máximo que ele conseguiu nas últimas 52 semanas, ou seja, está muito distante da sua cotação mínima. Um dividendo de 9,97. Talvez você esteja dizendo, por que eu vou comprar um fundo imobiliário que me paga um dividendo de 9,97 nos últimos 12 meses, se eu posso comprar um fundo imobiliário que paga 11, paga 12, paga 13? Aí, embora lá. O RBR ele é um fundo high grade, ou seja, ele é um fundo de papel que vai pagar na média, ou seja, de 10 a 11%, independente se o cenário estiver bom ou independente se o cenário estiver ruim. Já os fundos que vocês recebem 11%, 12%, 13%, 14%, em cenário de perspectivas ruins, eles despencam. Por isso que a gente recomenda sempre vocês não comprarem fundo de papéis acima de 1. Porque quando o mercado for para baixo, esses fundos que vocês vêm pagando 13, 14, 15, eles vão despencar, vão pagar 8, vão pagar 7, e vocês têm que estar preparados para esse cenário. Já o RBR 11, ele é aquele fundo high grade, ele é aquele fundo super seguro. Você viu aí que os CRIs que ele tem na carteira são de risco muito baixo. Como são de risco muito baixo, ou seja, são bons pagadores, você não vai colocar uma taxa astronômica para bons pagadores, né? Então você coloca taxa super acessível, uma vez que você está comprando CRIs de bons pagadores, logo a taxa sempre é menor. Então ele é um fundo muito bom, porque num cenário bom ele não vai pagar aqueles dividendos explosivos, mas ele vai dar na média entre 10, 11 e 12, e quando o mercado está ruim, ele vai cair um pouquinho, mas varia muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Basta você ver, desde a pandemia para cá, né? Ele variou na casa entre R$ 94,89 e o menor valor que ele chegou foi R$ 85,40, ou seja, ele variou na casa de R$ 10. Se você pegar a maioria dos fundos, eles variaram na casa de 10, na casa de 20, na casa de 30. Teve fundo que variou até na casa de 40, e você tem que ficar muito atento com isso, certo? Então, esse era o nosso vídeo que nós temos para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abração para todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.